Graça e paz renovados. Vim trazer mais um vídeo para vocês sobre mais um casal da Bíblia. No vídeo anterior nós aprendemos sobre Adão e Eva e hoje nós vamos trazer o próximo casal da Bíblia, que é Abraão e Sara. Então vamos lá. Abraão e Sara, eles são figuras fundamentais na Bíblia e estão na narrativa de Gênesis, sendo considerados patriarcas do povo de Israel. Suas histórias estão repletas de temas como fé, promessas e a relação com Deus. A história de Abraão nos ensina muitas coisas, então vamos aprender um pouquinho. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho sobre Abraão e Sara. Abraão, inicialmente, era conhecido como Abrão. Ele recebeu um chamado de Deus para deixar a sua terra natal, que era Ur dos Caldeus, em busca de uma nova terra, a que Deus prometeu. Essa terra seria Canaã, que é a atual região que inclui partes de Israel, da Palestina e do Líbano. Deus ele fez uma promessa a Abraão. Ele se tornaria o pai de uma grande nação. Essa aliança é um tema central na narrativa, destacando a relação especial entre Deus e o povo de Israel. Muitos conhecem Abraão por conta dessa promessa em que o Senhor fez a Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação. Um pouquinho sobre Sara. Quem era Sara? Sara era esposa de Abraão, originalmente chamada de Sarai. Também recebeu promessas de Deus. Ela era estéril e aos 90 anos enfrentou dificuldades em conceber e em gerar. Apesar disso, Deus prometeu que ela teria um filho. O nome de Sara ele foi mudado para destacar a importância na relação do plano de Deus, a importância de Sara na relação, naquele plano que o Senhor tinha. E o nome Sara, ele significa princesa, o que reflete o seu papel no futuro da nação de Israel. Falando de Sara e de Abraão, nós não podemos deixar de lado o filho prometido. A promessa de Deus, ela se cumpriu quando Sara deu à luz a Isaac, que se tornaria o filho da aliança. Isaac ele é considerado um dos patriarcas de Israel. E o cumprimento dessa promessa foi um marco importante na história da salvação. Mas também Abraão e Sara passaram por muitos desafios e provações. E eles já sabiam que não seria fácil. Então Abraão e Sara enfrentou muitas provações na sua jornada, incluindo a dúvida sobre a promessa de Deus, a pressão de conceber, né, de gerar um herdeiro. Em um momento de impaciência, Sara, ela encorajou Abraão a ter um filho com Agar. Agar era uma serva e resultou no nascimento de Ismael. Essa ação trouxe conflitos entre as duas mulheres e seus filhos, os quais se tornaram significativos na história bíblica. A história também é pontuada pelo teste de fé de Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaac. Abraão obedeceu, demonstrando sua fé inabalável. No entanto, Deus interveio no último momento, provendo um carneiro como sacrifício, reforçando a ideia de que Deus sempre provê. Só com essa passagem, com esse pequeno resumo de desafios e provações, nós aprendemos que o Senhor, ele nunca nos deixará desamparados. Não importa o que o Senhor te prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Não importa o quão longe, o cenário em qual você está hoje esteja distante daquilo que o Senhor te prometeu, tenha certeza que o Senhor é aquele que vai cumprir. Porque o Senhor não precisa de um cenário favorável. O Senhor precisa que você tenha fé e acredite na promessa a qual Ele te entregou, a qual
já estava destinada para você. E com isso nós aprendemos algumas lições com Abraão e Sara. Eu pontuei algumas e espero que seja algo que venha como uma flecha no coração de cada um que esteja assistindo esse vídeo. O primeiro ponto é a fé e a confiança. A história de Abraão e Sara ensina sobre a importância da fé e confiança em Deus, mesmo diante de circunstâncias que parecem impossíveis. Abraão é conhecido como o pai da fé, e sua posição de obedecer a Deus é um exemplo poderoso. Abraão poderia ter desistido, mas ele escolheu ter fé. Lá, quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, Abraão poderia ter deixado para lá, mas Abraão sabia que o Senhor era fiel e que o Senhor estaria lá e traria providência na hora exata. Nós também aprendemos a termos paciência e esperança. A espera pelo cumprimento da promessa mostra que os planos de Deus podem levar tempo. A paciência e a esperança são aspectos cruciais quando se confia nas promessas de Deus. O Senhor, se o Senhor te prometeu hoje, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Mas nada é feito no seu tempo, nada é feito na sua hora. É a hora do Senhor, é o tempo do Senhor. Se o Senhor disse que vai fazer, o Senhor vai fazer. Mas não espere que seja feito na sua hora, porque o Senhor sabe a hora exata de te entregar tudo aquilo que ele te prometeu. O terceiro ponto que nós aprendemos com essa história é a importância da aliança. A relação de Deus com Abraão e Sara enfatiza a importância da aliança e do cumprimento. Isso é central na narrativa bíblica e na história do povo de Israel. Aliança, a importância de termos uma aliança com Deus. Nós fazemos tantas alianças com pessoas do mundo, fazemos tantas alianças e somos tão fiéis a pessoas que podem nos trair a qualquer momento. E muitas das vezes deixamos de fazer aliança com o Senhor, aquele que nunca irá te trair, aquele que nunca irá te abandonar, aquele que sempre estará junto contigo. Vamos aprender a fazer alianças com o Senhor, firmarmos no Senhor Jesus Cristo e na tua palavra, a qual ela é livre e ela é linda, a qual o Senhor deixou para que nós possamos nos apegar a ela, nos apegar ao Senhor, nos achegarmos ao Senhor Jesus Cristo. O quarto ponto, o impacto das nossas decisões. A decisão de Sara de oferecer Agar a Abraão teve consequências significativas, demonstrando que as nossas escolhas podem afetar não apenas nossas vidas, mas também a vida dos outros. Como lá no vídeo anterior de Adão e Eva, nós aprendemos sobre as consequências dos nossos erros, mais uma vez. Nós aprendemos aqui com Abraão e Sara que nós devemos pensar muito, porque pequenos erros podem se transformar em grandes consequências lá na frente. Então, que viemos deixar o Senhor nos guiar, ouvir a voz de Deus para nos guiar no caminho certo. Porque quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus e dando lugar para o Senhor estar na nossa vida, não tem como errar. O Senhor sempre irá direcionar os nossos passos. E o quinto ponto, relação e comunicação. As interações entre Abraão e Sara abordam a dinâmica dos relacionamentos, incluindo a necessidade de comunicar e tomar decisões em conjunto, especialmente em momentos de crise. Se lá atrás a comunicação, às vezes, estivesse presente com mais força entre Abraão e Sara, às vezes Agar poderia não ter entrado no meio da relação. Então isso nos traz um alerta
que nós temos que ter comunicação não só com o nosso cônjuge, mas com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Comunicação, o falar, o dizer, evita tantas coisas que, se nós soubéssemos, nós conversaríamos mais, nós falaríamos mais. Uma vez eu vi em uma pregação que dizia que uma das brechas a qual o inimigo tem entrado e destruído muitas famílias é na falta de comunicação. Porque quando a falta de comunicação acaba, é onde o inimigo entra. E ele entra com muita fúria. Porque é aí que ele consegue plantar muitas coisas. A traição, a discórdia, a falta de carinho, a falta de afeto. Somente com a falta de comunicação. Olha o quanto de coisa que ele consegue afetar. Ele consegue destruir uma família. Então, se você achou legal, achou incrível a história de Abraão e Sara, ela também está lá em Gênesis. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, pede ao Senhor que te direcione. Leia mais sobre Abraão e Sara, aprenda mais sobre eles. E que o Senhor possa falar no coração de cada um. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se sentir confortante escutando um pouquinho sobre esse casal da Bíblia, a qual nos inspira tanto. E que nós possamos, todos os dias, entregar os nossos caminhos na mão do Senhor, para o Senhor guardar, para o Senhor nos ajudar, para o Senhor estar conosco, nos ajudando nas nossas decisões. E que esses casais da Bíblia possam nos ensinar e que nós possamos aprender e poder passar para frente todos os ensinamentos que o Senhor possa derramar sobre a minha, sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Não perca os próximos vídeos sobre mais casais da Bíblia, porque a Bíblia é recheada desses casais abençoados e tem muito para nos ensinar. Eu agradeço vocês e até o próximo vídeo.